se crescimento econômico dependesse de governabilidade baseada em corrupção, o Brasil era 3 vezes o PIB da China, né? Porque a gente tem visto na história dessa nova república uma série de escândalos de corrupção seguido de impunidade. Eu acho que você tem razão, tá? No seu argumento. Tem, né, um receio, muitas vezes, de parte do mundo político de avançar nessas pautas, mas isso significa exatamente que a gente precisa avançar, entendeu? A gente se a gente for comparar os países mais desenvolvidos do mundo, normalmente são os países tidos como mais íntegros, porque a integridade, a honestidade é importante para o desenvolvimento econômico, para a qualidade das nossas instituições. E a gente pode fazer um comparativo com o que acontece no nosso dia a dia. Tua família, você chega na tua família, o que você ensina ao teu filho? Filho, seja honesto, não engane as pessoas, né? Se comporte de tal qual maneira, estude, depois trabalhe, que você vai colher os frutos disso. Na tua empresa, você chega na tua empresa lá, você quer fazer o quê? Um ambiente corporativo que tem uma cultura de integridade, né? Uma cultura de compliance. Hoje tem o tal do ISG, né? Dentro do ISG você tem o compliance na governance, e você tem presente que se começarem a roubar na tua empresa, se começarem a desfalcar a caixa da empresa, se começarem a enganar o cliente, se começarem a receber suborno de fornecedor, a empresa vai quebrar. Não tem como funcionar uma lógica diferente no país. E aqui no Brasil, muitas vezes, tem alguns até. Tinha época, o ministro da Justiça do governo do PT falava que um pouco de corrupção era bom para a economia, né? Só na cabeça dele. Então, assim, olha, eu acho que a gente precisa de gente independente. A gente vê o governo atual que abandonou essas pautas anticorrupção. A gente sabe que um eventual governo do PT não vai retomar essa bandeira, né? Porque tem todos aqueles escândalos de corrupção, os maiores da história do Brasil. Não vai trabalhar por isso, então a gente precisa ter gente independente lá para retomar essas pautas de outras. E pautas das reformas. Por que o Brasil não cresce o potencial que ele poderia? Porque a gente não faz reforma tributária, a gente não faz reforma administrativa, a gente não moderniza, né, e abre as possibilidades, as potencialidades da nossa economia. Claro que nem tudo depende do governo, mas o governo criar um ambiente propício ao investimento e à competição leal do mercado é fundamental para a gente dar aquele salto que a gente precisa em crescimento econômico. Isso significa mais renda, mais emprego, e parte dessas reformas, apesar de que muitos querem que a gente esqueça, é a reforma da integridade, né, da honestidade, do não desvio do recurso público, que falta na saúde, falta na educação, falta na obra pública. É só a gente ver a Petrobras na época do PT. Quase quebrou. Hoje a gente se esquece. Mas em 2015 a Petrobras quase quebrou. Por má gestão e por corrupção. E, aliás, as duas coisas normalmente estão associadas, né? Construir refinaria de mais de 20 bilhões de dólares. Ninguém é contra construir refinaria no Nordeste. Porque daí vem aquele argumento, mas você é contra a refinaria no Nordeste? Não. Só que com o dinheiro que se gastou para construir a refinaria Abreu e Lima, podia ter construído umas 4 no país inteiro. Porque 20 bilhões de dólares... Né, tem um estudo da FGV, professores da FGV, que fazem um comparativo do custo de construção da refinaria Abreu e Lima, da época do PT, com o custo de refinarias mais ou menos similares construídos na mesma época no mundo inteiro. O custo de barril refinado na refinaria Abreu e Lima é 5 vezes mais do que a mediana das outras refinarias pesquisadas. E não foi o cálculo, o estudo feito pelo procurador da República, pelo juiz, não. Por professores da FGV. E é óbvio, né? Se você rouba e faz um monte de obra desnecessária, ou você toma decisões mais motivado, não na eficiência econômica, mas na oportunidade de ganhar propina, é claro que a obra pública vai ser mais cara. Infelizmente essa foi a realidade do Brasil, e você citou esse caso da Petrobras. Até outro dia a gente gravou um podcast com alguns analistas aqui da casa, né? Pessoal que é responsável por indicação de investimento, e a gente falou de preço de gasolina, barril de petróleo, citamos a questão da Petrobras,
né, se havia interferência econômica ou não, se iria haver por parte do governo. E uma hora, o analista que estava com a gente, né, que é o Guilherme Cadonhoto, ele falou assim, vamos lembrar que a Petrobras quase quebrou lá em 2015. A gente fez um corte disso pro Instagram e os comentários eram, tão viajando, Petrobras quase quebrou, que absurdo. As ações chegaram a custar menos de R$5 naquela época, ela chegou até a maior dívida corporativa do mundo. E aí depois, né, principalmente por conta do fim do governo Dilma e da menor interferência política dentro da Petrobras, não zero, né, uma empresa estatal ainda, mas a menor interferência política, a empresa ela pôde se desalavancar e voltar a ser uma gigante aqui do Brasil, dessa vez do lado positivo. Mas é engraçado, o Ivan Lessa, um jornalista, ele tinha uma frase que eu acho muito boa. Ele dizia que a cada 15 anos o brasileiro esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores. Então parece que a gente está continuamente apagando a história, né, e repetindo os mesmos erros continuamente, as coisas vão continuando a acontecer. Eu, sinceramente, eu não tenho muita esperança no Brasil, não.